E aí, senhores, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos resolver essa avaliação que foi aplicada nas turmas de terceiro ano, nessa primeira etapa do terceiro período. O assunto dessa prova foi economias emergentes, conteúdo importantíssimo principalmente nas avaliações externas, né? Porque tende a aparecer quando o assunto, principalmente quando o assunto é atualidades. A primeira questão é da PUC, uma questão adaptada. Leia atentamente o texto a seguir. Antes da desintegração da União Soviética, havia uma república autônoma, a da Chechênia-Ingústia, que reunia dois povos que lhe davam nome. Quando a União Soviética não mais existia, a Chechênia se recusou a assinar o Tratado de Adesão à Federação Russa e proclamou a independência, o que não foi reconhecido pelo governo de Moscou. Em dezembro de 1994, iniciou-se a intervenção militar russa na Chechênia. Uma questão que vai falar sobre o movimento separatista chechênio, um dos mais conhecidos mundialmente, que está localizado ali na região do Cáucaso, em território russo. Assinale a alternativa que melhor explica os interesses russos pela região da Chechênia. A opção correta dessa questão, pessoal, era a letra A. Áreas de produção e transporte de petróleo e gás das importantes jazidas da região. Nós sabemos que um dos fortes da economia russa é justamente a produção de petróleo e gás. É claro que não só isso, mas principalmente a produção desses recursos que fazem parte da indústria de base, né? E, além disso, a importância com relação à posição geográfica. Por quê, professor? Porque é uma posição estratégica aquela região. Porque liga o mundo russo ao Oriente Médio, né? E além disso, nós temos também ali uma importante área de ligação com a Europa, né? Há uma proximidade com relação ao continente africano. Então é uma área importantíssima, né? Principalmente para o escoamento da produção. E as implicações geopolíticas. Afinal de contas, né? Como está sendo dito aqui no final, a religião predominante entre os povos chechênios é a religião islâmica. Então, na visão do governo russo, essa autonomia ela poderia gerar implicações, ou seja, algum tipo de problema, né, em se tratando das relações políticas naquela região, certo? Então, a ideia do governo russo é justamente manter o controle daquela área, evitando assim esses motins, né? E na visão do governo, uma conquista de autonomia, de independência, poderia estimular também o desejo de separação de outras minorias, já que são muitas no território russo. Vamos para a segunda questão. A estagnação chinesa foi superada somente com as estruturas implantadas no campo e na cidade, a partir de 1978, quando o líder supremo Deng Xiaoping assumiu o comando do país após a morte de Mao Tse-tung. Essa foi uma questão elaborada por mim e ela tratava justamente desse processo de modernização que a China passou, especialmente no período pós-Segunda Guerra Mundial. Essas reformas, conhecidas como as 4 modernizações, estenderam-se às 4 áreas prioritárias, exceto as quatro áreas que estavam englobadas nessa política de modernização do governo, era justamente defesa, indústria, agricultura, ciência e tecnologia. A única exceção seria comunicação. Então a resposta certa da segunda é a letra A. Comunicação é o único setor que não entra de forma direta dentro dessas 4 modernizações que fizeram parte do processo de transformação que a China passou no que se refere à sua economia. Terceira questão, também uma questão nossa. O fim da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, em 1991, proporcionou a independência de várias nações, que a integravam. Porém, o vínculo estabelecido entre esses países gerou uma grande dependência nas relações políticas, militares e econômicas. Os únicos que nunca fizeram parte do bloco foram os países que compõem esse bloco que ele está se referindo, pessoal. Nós sabemos que
Trata-se da Comunidade de Estados Independentes. As únicas nações, e é a pergunta, que não fizeram parte, que não aceitaram fazer parte da Comunidade de Estados Independentes, foi quem? Foi justamente as repúblicas bálticas, Letônia, Lituânia e Estônia. Vamos para a quarta questão? PUC. O começo do século XXI revelou uma nova forma de terrorismo, globalização sem fronteiras e sob os holofotes da mídia. O mundo ficou estarrecido diante dos atentados de 11 de setembro de 2001, a importantes símbolos do poder político e econômico norte-americano. Nos 3 primeiros dias de setembro de 2004, no sul da Rússia, a pequena cidade de Beslan foi assolada pelo terrorismo. Uma escola local foi ocupada em dia de festa por terroristas que fizeram mais de 1.000 reféns. Esse é o texto. O texto fala justamente das problemáticas que foram geradas com a globalização, principalmente no que se refere às ações terroristas, aquelas enfrentadas pela Rússia, enfrentadas pelos Estados Unidos, com o ataque do dia 11 de setembro, enfim. A principal motivação do grupo armado que ocupou a escola de Beslan centrava-se na causa separatista que reivindicava o quê? Beslan foi justamente esse ataque que houve no ano de 2004, lá no sul da Rússia. O objetivo desse ataque era qual? Qual era a reivindicação? Opção correta, letra E. Era a saída das forças militares russas, de onde? Da Chechênia. Nós sabemos que durante a década de 90, quando a Chechênia declarou a sua independência e essa independência não foi admitida pelo governo russo, o governo agiu de maneira bastante dura, com mãos de ferro, com relação a esses movimentos separatistas. E esses movimentos organizados reagiram da mesma forma, principalmente através de ações terroristas, como essa que está sendo citada aí no texto. Tá? Então, letra E, a opção correta. Quinta questão. Quinta questão diz o seguinte: analise as assertivas abaixo referentes a Caxemira. Primeira afirmativa. A Caxemira é uma região disputada tanto pela Índia quanto pelo Paquistão, em virtude de localizarem-se nessa área as nascentes dos rios Indo e as nascentes do rio Ganges, além de outras razões. Verdadeiro. A situação da Caxemira, nós sabemos que é justamente em decorrência dessa má divisão territorial que houve após a conquista da independência da Índia e do Paquistão, com relação ao Reino Unido. E essa região da Caxemira, ela acabou sendo uma área mal resolvida, Estou dando um foco especial à Caxemira porque é um assunto que a gente vai ver também na próxima avaliação. E aí, em decorrência disso, nós temos aí uma disputa que hoje, inclusive, inclui mais um país, que é a China. 2. Índia e Paquistão travam 3 guerras desde a independência da Inglaterra em 1947. 2 delas foram por disputas da Caxemira. Verdadeiro. Entre essas guerras, as principais foram as guerras indo-paquistanesas, que gerou uma série de consequências negativas, e gera até hoje uma grande instabilidade, principalmente no que se refere ao desenvolvimento das armas nucleares. 3. A Índia controla 40% da Caxemira, o Paquistão 1/3, a China o resto. Também verdadeiro. A maior parte da Caxemira está sob domínio indiano, depois paquistanês, e em menor volume, em menor quantidade, nós temos aí territórios também que estão sob domínio chinês. 4. Os muçulmanos são maioria na região e há 12 anos eles começaram a lutar pelo separatismo, num conflito que já matou mais de 33 mil pessoas. O Paquistão propõe um plebiscito para definir o futuro da área, a Índia prefere a mediação internacional. Verdadeiro. É bom lembrar que o Paquistão propõe o plebiscito porque ele sabe que a maior parte da população que ocupa essa região da Caxemira é população muçulmana. E, obviamente, essa população vai votar pela anexação do território da Caxemira ao Paquistão e não à Índia. Opção correta, letra A. Todas as assertivas são verdadeiras. Vamos para a sexta questão. Sexta questão é do Enem. Diz o seguinte: com a guinada da Geórgia para o Ocidente, é de fundamental importância estratégica para a Rússia que ela mantenha regiões leais a Moscou.
no Cáucaso, que é uma região politicamente crítica e de importância estratégica para a federação. De novo, uma região que vai tratar sobre aquela área, aquele território do Cáucaso. Vamos lá. O Cáucaso é uma região situada entre os mares Cáspio e Negro, que são muito utilizados inclusive para o escoamento da produção, né? Produção russa. Considerada estratégica em função de estar situada em uma área onde a presença de petróleo é bastante significativa, de novo petróleo sendo citado. Sobre a região e os conflitos existentes na área, é correto afirmar o quê? É correto afirmar, não é, que, está aqui a resposta certa, a região do Cáucaso, que abriga várias repúblicas da Rússia europeia, além do Azerbaijão, da Armênia e da Geórgia, constitui ao longo da história um elo entre o Oriente e o Ocidente. Verdadeiro. Essa região do Cáucaso, ela é muito importante, inclusive essa é talvez a segunda ou terceira questão que a gente fala sobre esse assunto, né? Os motivos já foram citados anteriormente. Posição geográfica, questões econômicas, questões militares, até questões religiosas acabam entrando também aqui nessa importância do Cáucaso. Sétima questão nossa, diz o seguinte: as mudanças na China ocorreram após um conjunto de medidas de liberalização da economia. Liberalização da economia, importante esse termo. Tomadas com o intuito de atrair a entrada de capitais e tecnologias estrangeiras. Porém, outras inúmeras condições foram favoráveis para tais transformações, menos esta. Ou seja, todas as afirmativas trazem informações que contribuíram sobre o processo, né, de transformações que favoreceram a China, né, de condições que favoreceram a China. Menos uma. Que condição foi essa? Letra B, né? A baixa dependência energética dos combustíveis fósseis, porque essa não é uma condição real da China. Na verdade, nós sabemos que a China é um dos países que mais consome, que mais produz, que mais utiliza combustíveis fósseis na sua produção industrial. É um dos grandes poluidores, né, especialmente no que se refere à emissão de gases de efeito estufa. Inclusive, isso chama muita atenção do mundo, né, essa questão ambiental de desenvolvimento insustentável apresentado pela China. Então, letra B é a única alternativa incorreta no que se refere às condições favoráveis para as transformações que a China passou nas últimas décadas. Oitava questão. A perestroika é entendida como um processo de transformação global do sistema socialista da antiga União Soviética. É bom você lembrar que a perestroika ela faz parte de um conjunto de medidas que foi estabelecida no finzinho da União Soviética no governo de Mikhail Gorbachev. Essas mudanças elas foram cruciais para o processo de modernização da União Soviética, ao mesmo tempo a sua desintegração, né? Enfim, nós sabemos que o modelo socialista empregado na União Soviética entre as décadas de 80 já não ia tão bem, e o governo resolveu estabelecer medidas que reaquecessem a economia e reorganizassem o setor político, né? A organização política daquele território. Considerando-se esse processo de transformação, é correto afirmar o quê? Foi que você marcou aí nessa oitava questão. Letra C? Show! Letra C. Além da perestroika, a glasnost, como abertura democrática, abriu caminho para a reforma do Estado e para as discussões ideológicas e assegurou transformações básicas na economia soviética. Transformações básicas na economia soviética. Essas duas medidas, a perestroika e a glasnost, elas representam um processo de liberalização, a mesma coisa que aconteceu na China, né? Liberalização da União Soviética, ou seja, pouco a pouco você vê um sistema que está entrando em um fracasso, já apresenta vários sinais de queda, né, em vários setores, a população extremamente insatisfeita, um governo muito burocrático, pouco efetivo, e aí essas transformações vieram justamente para renovar a União Soviética e para oficializar o seu fim.
porque inevitavelmente nós estamos falando aqui de um processo de abertura comercial, de democratização da política soviética, e essas não eram características do Império, né, que foi criado lá no início do século XX pelo nosso amigo Lênin. Mas enfim, vamos para a nona questão. Nona questão é do Enem. O cartoon, publicado em 1932, ironiza as consequências sociais das constantes prisões de Mahatma Gandhi pelas autoridades britânicas na Índia, demonstrando o quê? A imagem demonstra justamente Mahatma Gandhi sendo preso e uma série de outros Mahatma Gandhis, né, do lado de fora, observando aquela cena, e o carcereiro meio assustado olhando para trás. O que é que essa imagem simboliza? Essa imagem simboliza justamente a impossibilidade de deter o movimento liderado por Gandhi, que foi um movimento pacífico, mas que causou uma série de transtornos, né, no Reino Unido, de uma maneira geral, que já vivia uma série de problemas internos durante esse período aí entre guerras, e principalmente depois da Segunda Guerra Mundial, quando a situação do Reino Unido fica ainda pior, né? Então a opção correta é a letra D. Vamos para a décima. Décima questão. Os países emergentes não são. O que os países emergentes não são? Não são definidos pela reduzida dependência financeira. O que está errado aí, professor? A palavra reduzida. Nós sabemos que, apesar do grande desenvolvimento econômico que os países emergentes vêm apresentando nas últimas décadas, ainda há uma forte dependência financeira. Daqui a pouco a gente continua.